Oi, pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Voar Literário com Denis Henrique. Bom, o livro que a gente vai ler hoje, que a gente vai comentar, resenhar e, e dialogar sobre ele é esse livro aqui, muito conhecido, Dan Brown. Dan Brown é um autor muito conhecido, muito famoso. Ele é o autor de O Código da Vinci, né? Acho que é a obra-prima dele, mas esse livro específico é Anjos e Demônios, um livro assim, um dos mais famosos dele. Então vamos falar um pouquinho sobre esse livro. A sinopse. Então, Anjos e Demônios é escrito em estilo irresistível e acessível. Você prefere não dormir só para ler mais um pouquinho. Ele trata de questões que passam pela cabeça de todos: a existência de Deus, a possibilidade de se ter fé em um universo que parece ter profunda indiferença por nós, a reconciliação entre o científico e o espiritual. Só que o livro leva o conflito entre razão e fé a uma conflagração apocalíptica. Então essas são palavras de Marcelo Gleiser, autor de A Dança do Universo, um outro autor muito famoso também. Antes de decifrar o Código da Vinci, Robert Langdon, o famoso professor de simbologia de Harvard, vive sua primeira aventura em Anjos e Demônios, quando tenta impedir que uma antiga sociedade secreta destrua a cidade do Vaticano. Então, só para quem não sabe, Robert Langdon é o protagonista do livro O Código da Vinci, que é um livro que o Dan Brown ele vai escrever anos depois desse, poucos anos depois desse, né? Seria uma espécie de continuação, mas aquele livro que ele é uma continuação, mas, por exemplo, só esse livro por si só, ele já tem começo, meio e fim. Você não precisa ler esse para poder entender o outro livro do Código da Vinci, mas acontece com o mesmo personagem, né? Seria tipo uma outra aventura, um outro episódio do Robert Langdon, né? Às vésperas do conclave que vai eleger o novo Papa, Langdon é chamado às pressas para analisar um misterioso símbolo marcado a fogo no peito de um físico assassinado em um grande centro de pesquisas na Suíça. Ele descobre indícios de algo inimaginável, a assinatura macabra no corpo da vítima, um ambigrama, uma palavra que pode ser lida tanto de cabeça para cima quanto de cabeça para baixo. É dos Illuminati, uma poderosa fraternidade considerada extinta há 400 anos. A antiga sociedade ressurgiu disposta a levar a cabo a lendária vingança contra a Igreja Católica, seu inimigo mais odiado. De posse de uma nova arma devastadora, roubada do centro de pesquisas, ela ameaça explodir a cidade do Vaticano e matar os 4 cardeais mais cotados para a sucessão papal. Correndo contra o tempo, Langdon voa para Roma junto com Vittoria Vetra, uma bela cientista italiana. Numa caçada frenética por criptas, igrejas e catedrais, os dois desvendam enigmas e seguem uma trilogia que pode levar ao covil dos Illuminati, um refúgio secreto onde está a única esperança de salvação da igreja nesta guerra entre ciência e religião. Então, lembrando que Robert Langdon, ele sempre é um autor que utiliza elementos assim polêmicos, né? Então ele coloca muitos elementos de igreja, elementos de religiões diferentes, conceitos religiosos muito polêmicos, muito que assim pode haver controvérsias, né, para diferentes culturas, né? E ele consegue assim, além da religião em si, ele consegue utilizar outros elementos também muito polêmicos, né, como assassinato, como tensões, como guerras, como conflitos internos, assim, de mistérios, né? Ele é um autor que todas as obras dele têm muito mistério, muito suspense, né? Ele consegue fazer isso com uma maestria. Em Anjos e Demônios, Dan Brown demonstra novamente sua extraordinária habilidade de estremear suspense com fascinantes informações sobre ciências, religião e história da arte, despertando a curiosidade dos leitores para os significados ocultos deixados em monumentos e documentos históricos.
Lembrando que ele sempre nos seus livros ele coloca algo assim artístico, né? Ele gosta bastante de arte, ele gosta sempre da história, né? Religião, história, são temas que Dan Brown utiliza bastante, né? Incluindo a religião. Então essa é a primeira aventura de Robert Langdon. Vou ler aqui para vocês o texto da orelha dele. Só para quem não viu, vou mostrar a capa aqui para vocês, ó. O Código da Vinci, né? Opa, perdão. Anjos e Demônios, né, de Robert Langdon, do mesmo criador de O Código da Vinci. Lembrando que é uma capa muito bem feita, assim, né? Uma ilustração muito simbólica, muito bonita. E aqui a contracapa, a lombada. Caro leitor, obrigado por transformar o Código da Vinci em um sucesso tão grande. O livro que você tem agora nas mãos é o precursor de O Código da Vinci e conta a aventura do simbologista Robert Langdon na cidade do Vaticano, um ano antes da sua fatídica visita ao Louvre. Anjos e Demônios foi o livro em que eu dei a vida ao personagem Langdon e me entreguei com prazer à sua paixão por arte, por simbologia, por códigos e sociedades secretas, assim como pela área nebulosa entre o bem e o mal. Eu acredito que você irá achar os enigmas de Anjos e Demônios tão visualmente arrebatadores quanto aqueles presentes nos quadros de Leonardo da Vinci. E, com certeza, também encontrará aqui uma enorme variedade de mistérios, histórias secretas, suspense e reviravoltas inesperadas. Então esse livro também ele tem bastante plot twists, né? São aquelas reviravoltas que você não espera, né? A história vai acontecendo de uma determinada maneira e num certo ponto, ali mais ou menos na metade do livro, algo muda assim que você nem esperava, você nem imaginava que seria daquela forma. Algo realmente muito inimaginável, né? Muito inacreditável acontece. E com certeza você também encontrará aqui uma enorme variedade de mistérios, histórias secretas, suspense e reviravoltas inesperadas. Espero sinceramente que você se divirta tanto ao ler a primeira aventura de Robert Langdon, quanto eu me diverti ao escrevê-la. Com os melhores votos e meus agradecimentos, Dan Brown. O livro, gente, ele conta com mais de 200 páginas, bem mais, né? Ele conta com 461 páginas, em média. Então, é um livro, assim, enorme, né? Um livro grande, mas é um livro que, mesmo por esse tamanho, você consegue ler ele, assim, você vai lendo um capítulo por dia, dois, porque é uma aventura, assim, realmente você quer saber o que acontece ali com a aventura do Robert Langdon, né? Você quer saber, cada página que você lê, pistas são descobertas, chaves são encontradas, portas são abertas, e aí você vai decifrando o mistério, né, o suspense que todo esse livro carrega. Uma aventura de tirar o fôlego, excitante, rápida, com um QI acima da média. Quem disse isso foi San Francisco Chronicle. São assim jornais, são revistas, né, editoras que falam sobre livros. Uma trama bem amarrada e com um ritmo explosivo, repleta de intrigas do Vaticano e drama high-tech. A história contada por Dan Brown é costurada com reviravoltas e surpresas que mantêm o leitor ligado até a revelação final. Publishers Weekly. Anjos e Demônios é um livro infernal, intrigante, criativo e cheio de suspense. Daley Brown, escritor que figurou 12 vezes na lista de mais vendidos do New York Times. 12 vezes na lista de mais vendidos do New York Times. Uma das melhores leituras jamais vistas. Se Tom Clancy e Umberto Eco fossem fundidos, o resultado seria Dan Brown. Então, aqui as palavras de ebooknet.com, um site também sobre livros. Sem contar que Dan Brown, gente, ele fala muito sobre high-tech, que seria altas tecnologias. Eu tenho um livro aqui, eu vou mostrar para vocês. É um livro de 1998. Esse livro aqui tem vídeo no canal, é de 1998 que o Dan Brown escreveu.
né? Foi até antes de Anjos e Demônios, né? Anjos e Demônios, só para saber que o ano que ele foi escrito, eu acho que foi 2000 ou 2001, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. 2004. Então esse livro foi escrito aqui no Brasil em 2004, mas foi por volta de 2002, 2004 que esse livro foi escrito. Esse livro, alguns anos antes, em 98, 1998, foi quando o Dan Brown escreveu. Esse aqui é o Fortaleza Digital. Ele um pouco menor, né? Tipo umas 250, 300 páginas. Ele vai falar sobre criptografia, né? E isso que, pensa, há quase 30 anos atrás, criptografia estava engatinhando aqui no Brasil, né? Estava engatinhando no Brasil e no mundo, né? O que a gente sabe sobre hoje, WhatsApp com criptografia, redes sociais, naquela época estava ainda começando. E ele já escreveu de uma maneira tão fascinante, assim, que você tinha um mistério ali, uma aventura para você desvendar, e lutas, e romance, e tensão, e uma série de outros sentimentos que você sentiu com esse livro, que esse aqui realmente foi um dos primeiros livros do Dan Brown, né? Ele escreveu em 98. Aí com Anjos e Demônios, eu não vou falar muito sobre esse livro, gente, porque eu tenho um vídeo aqui no canal, então é só você digitar aí Fortaleza Digital, né? Vale a pena ler Fortaleza Digital, de Dan Brown, aí você vai saber mais sobre esse livro aqui. Mas voltando a Anjos e Demônios, por volta de 2004, né, que ele lançou, poucos anos depois, né, de 98, ele já estava com uma certa patente assim no meio literário, né? Ele já estava com um certo nome, um certo prestígio, então ele realmente foi mais consagrado, tinha mais experiência literária, ele tinha mais bagagem, né? E realmente, entre esses dois, eu prefiro esse, né? Anjos e Demônios é um livro, não que Fortaleza Digital não seja bom, é um grande livro, mas Anjos e Demônios ainda superou, na minha opinião. E aí, para terminar, eu vou falar um pouquinho aqui sobre Dan Brown. Dan Brown é o consagrado autor de O Código da Vinci, que é sua obra-prima, né? Publicado no Brasil pela editora Sextante. Todos os seus 4 livros, O Código da Vinci, Anjos e Demônios, Fortaleza Digital e Deception Point, já estiveram ao mesmo tempo na lista de mais vendidos do New York Times. Lembrando, pessoal, que esse livro aqui é uma versão muito antiga que eu tenho. Na verdade, eu ganhei esse livro aqui, então eu nem comprei ele novo, né? Porque seria mais de 20 anos, né? Se eu fosse comprar em 2004, né? Eu acho que eu era bebê ainda. E esse livro aqui, naquela época, em 2004, ele por volta de 2004, 2005, ele já tinha publicado 4 livros, que é esse aqui, Fortaleza Digital, Anjos e Demônios, o próprio Código da Vinci, e mais um aqui que é o Deception Point, que tradução seria ponto de impacto, né, para o português. Depois disso, nesses 20 anos, né, 20 e poucos anos, ele escreveu muitos livros, né, e cada título que ele lança, assim, cada livro que ele faz é realmente um sucesso estrondoso. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Se teve alguma dúvida, deixa nos comentários, sugestão, críticas, elogios, vamos conversar aí nos comentários, escreve aí, e curte o canal, compartilha com seu amigo, e se inscreva para mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui, até mais!